Você que já está sentado, queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 6. A palavra dessa noite é uma palavra de ensino. João 6. A partir do verso 41, João 6, 41, até o verso 58. Diz assim a palavra: Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu? Por esta razão Jesus assim respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então uma grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que Jesus está falando de uma comunhão, amém? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Amém? Agora você olha para mim. Quem trouxe caderno, caneta, você tem que prestar atenção nessa palavra e anotar o máximo que você conseguir. Anota no seu celular, na sua Bíblia, não sei onde você vai anotar. Mas a palavra nessa noite é uma palavra de ensino. Deus vai nos ensinar algo aqui. O tema dessa palavra é os aspectos da ceia. Amém? Amém? Eu vou ensinar para vocês um pouco mais sobre a ceia do Senhor nessa noite. Visto que nós estamos ceando com frequência e ainda assim não é a frequência que Deus gostaria que fizéssemos. Amém? Vou mostrar dentro da palavra que a ceia não era praticada de quarto domingo. Era praticada todos os dias. Você não entendeu? A ceia era praticada todos os dias. Religiosamente,
liturgicamente, os homens introduziram a ceia na igreja uma vez por mês. Isso não está na Bíblia. Nessa noite, vou desconstruir um ato religioso, formal. Irmão, você acredita que teve gente que não voltou para cá porque descobriu que nós ceávamos mais de uma vez no mês? Sabe por quê? Porque religiosamente, humanamente, eles aprenderam que você só deve cear uma vez no mês. Que diacho de Bíblia eles aprenderam? Que homem que eles ouviram? Isso não está na Bíblia. Se você é daquele que acredita que ceiar é só uma vez no mês, deixa eu te dizer, você está redondamente enganado. Você está redondamente elevado ao expoente máximo, enganado. A ceia não foi algo planejado por Deus para ser praticada uma vez no mês, nem 2 vezes na semana como nós estamos fazendo. Nós vamos entrar para dentro da palavra e nós vamos descobrir que o partir do pão era realizado diariamente. Havia comunhão entre a igreja e o partir do pão era feito todos os dias. Querido, um dos aspectos que fez com que a igreja primitiva se tornasse forte era a participação, era a comunhão diária com o corpo de Jesus. E aqui nós começamos a entender porque nós temos uma igreja fraca, porque ela participa uma vez por mês da ceia, e quando participa, não sabe o que está fazendo. Come liturgicamente, religiosamente, sem entender os benefícios, diga benefícios, que a ceia proporciona para você. Então, querido, eu vou te dar uma palavra. Não ache um absurdo aquilo que eu vou dizer para você nessa noite, porque tudo está dentro da palavra, só não te revelaram da maneira certa. Os mais velhos aqui, com todo respeito, sem querer ofender, já ofendendo, você provavelmente aprendeu verdades a respeito da ceia, na qual são meias verdades, na qual são verdades que apenas homens religiosos ensinaram vocês, porque existe uma verdade muito mais profunda do que o que nós aprendemos, amém? Então, querido, entendermos o que nós fazemos é crucial para que nós possamos desfrutar dos benefícios daquela prática que nós realizamos. Meu querido, toda prática espiritual, escute isso, já pode anotar. Toda prática espiritual precisa ser entendida quando você a realiza. Tudo que você faz espiritualmente precisa ter da sua parte o entendimento daquilo que você está fazendo. Para quê? Para que você seja participante na totalidade dos benefícios que aquela prática transmite para você. Quem entendeu, diga amém. Ceiar, querido, precisa ter o entendimento necessário para você do que você está fazendo, para que a ceia seja liberada na sua totalidade, os benefícios que Cristo proporciona para você ao ceiar. Quando você não entende, você deixa de receber os benefícios da comunhão do corpo de Cristo. Meu irmão, você não é um repetidor de coisas. Vou repetir. Deixa o caminhão passar. Você não é um repetidor de coisas. Você é um gerador de poder e transformação. Agora, você está ceando repetidamente porque ensinaram você simplesmente a ir lá atrás, ou vir aqui à frente, pegar um pedaço de pão, um pouco de suco e fazer aquilo, vez após vez, sem desfrutar da verdade que aquilo lhe proporciona.
Quando você toma, aleluia, glória a Deus, não é meu microfone não, tem bateria ele. Quando você toma da ceia sobre as suas mãos para comer e beber, você não pode fazer isso de maneira repetida, de maneira programada. Ainda que você faça isso costumeiramente, porque nós estamos participando da ceia com mais frequência do que a maioria das pessoas. Então isso tem se tornado mais costumeiro na nossa vida, mas não pode se tornar algo programado, mecanizado. Simplesmente fazermos porque nos ensinaram a fazer. Quando você pega aquilo nas suas mãos, você precisa entender, você está pegando algo que gera poder e transformação. Quem entendeu, diga amém. Então, meu irmão, nessa noite nós vamos entender melhor alguns aspectos da ceia, abordando algumas passagens que nos dão um entendimento do quão é importante o partir do pão. A primeira coisa que nós vamos entender, querido, eu já ensinei isso, mas nem todos estavam aqui, eu vou ensinar de novo. A primeira coisa que nós vamos entender é que existe diferença entre comer e se alimentar. Diga comer, alimentar. As duas expressões nós encontramos no texto de João 6, no texto no qual nós lemos. E aqui eu vou ensinar você mais uma vez, por isso que eu preciso que você anote isso. Isso precisa se tornar revelação no seu espírito. Isso precisa se tornar entendimento dentro de você, para que a sua prática seja proveitosa para si mesmo. Jesus, sabiamente, quando ele usa as duas expressões no texto, ele usa palavras diferentes. Não é a mesma palavra. Para você comer e se alimentar é a mesma coisa, para Jesus não é. E eu vou te mostrar aqui. Só que antes você tem que entender que Deus, querido, nunca desejou que a comunhão do corpo de Cristo fosse um ritual intransferível. Irmão, daqui a pouco você vai pegar a ceia. Deus não tem outro desejo para você além desse que eu vou te dizer. Com que quando você toma da ceia, algo seja transmitido para o seu interior. Deus nunca desejou que a ceia fosse um ritual intransferível. Você tem que receber alguma coisa ao ceiar. Ah, pastor, mas eu estou ceiando com tanta frequência e não recebi. Então você está fazendo com o entendimento errado. Não, pastor, o senhor já me ensinou. Então você não está fazendo com a fé devida. Ou é uma ou é outra coisa. Porque, meu irmão, não basta você ter a informação correta, você precisa crer naquilo que você está fazendo. Quem entendeu, diga amém. Então é desejo de Deus te abençoar e fortalecer você todas as vezes que você participa da ceia. Querido, existe essa necessidade de uma consciência de práticas espirituais. Antes de eu entrar na ceia, deixa eu te dar um exemplo. Quando você ora em línguas, por exemplo, quando você ora em línguas, você precisa saber o que você está fazendo, sim ou não? Embora você não saiba o que está orando, porque a Bíblia diz que quem ora através de você é o Espírito Santo. Embora você não saiba o que está orando, você precisa ter o entendimento do que está acontecendo com você. Você não é o gerador da oração, o Espírito Santo é. Você não sabe o que você está orando, mas você precisa entender o que está acontecendo quando você ora. Então você precisa ter a consciência da prática espiritual que você está realizando, irmão. A ceia não é diferente. Você sabia, por exemplo, que todas as vezes que você ora no Espírito Santo, você ora em outras línguas,
você é atendido? Todas as vezes, 100% das vezes. Você sabia que quando você ora do Espírito Santo, Ele sempre te ouve? Certa vez Jesus disse assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. O mesmo Espírito que dava a certeza para Jesus que todas as vezes ele era ouvido em suas orações, é o mesmo Espírito que ora através de você, na mesma oração perfeita que Jesus fazia. Então você pode ter a certeza que todas as vezes que você ora em línguas, ele te ouve. Então você tem que ter esse entendimento, essa consciência. Para quê? Para que você tenha ânimo para orar, irmão. Para que quando você comece a orar em línguas, você não ache que aquilo não está fazendo efeito nenhum. Porque Deus quer que você ore em espírito, mas com que você entenda que a oração que você está fazendo no espírito está trazendo benefícios para você. Deus não quer que você fique simplesmente, aleatoriamente, repetindo palavras ininteligíveis, sem saber que aquilo está acontecendo, está produzindo algo de bom para você. Muito tempo atrás Deus falou isso para mim, porque nós começamos a orar em línguas, e como não é a nossa mente que produz a oração, mas o nosso espírito, e a nossa mente ela está livre para vagar por tantos outros lugares. Eu, por exemplo, se eu começar a orar em línguas aqui agora, eu consigo orar em línguas e pensar em outras coisas ao mesmo tempo. Eu consigo orar em línguas e meditar na palavra ao mesmo tempo. Como que isso é possível? É possível porque quem ora em línguas é o meu espírito. E quando eu vou ler a palavra, é a minha mente que está ali focada na palavra, não é o meu espírito. Então, querido, nós começamos a orar em línguas e a nossa mente ela está a vagar. E a gente está lá, xaracanto, rouba, calabassu, cantaramanai. E a gente fica pensando num monte de coisa e parece que a gente se esquece do que está sendo gerado dentro de nós. E uma vez Deus falou assim para mim: filho, traga sempre na sua mente, traga sempre na sua memória, quando você estiver orando em outras línguas. Não se esqueça de que alguma coisa está sendo gerada no seu interior. Por quê? Porque, querido, quando você para, ou quando você se esquece que algo está acontecendo dentro de você, você vai desanimando. Porque para você, querido, é sem sentido as palavras que você está falando. Não tem, sabe, fundamento. Ai, estou falando aqui já tem 3 horas, um negócio que eu não entendo. Mas quando você passa a entender, querido, que alguma coisa está acontecendo, que isso está sempre presente na sua mente. Não, eu não estou entendendo o que eu estou falando, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo. Você tem ânimo para continuar orando. Sabe, mantenha vivo aqui dentro de você a chama da fé, da certeza. Está acontecendo alguma coisa enquanto eu estou falando em línguas. Amém, querido? Então, meu irmão, vamos lá. A primeira coisa que vamos estabelecer aqui é a diferença das palavras comer e alimentar. Jesus usa essas palavras diferentes para expressar coisas que parecem ser a mesma, mas não são. Volta na sua Bíblia, em João no capítulo 6, no verso 51. Volta lá. Aqui Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer, veja, aqui está a primeira expressão, quem comer. Já anota aí, coloca aí, que você que está anotando, coloca comer, 2 pontos. Vou continuar a leitura, depois você anota. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Aqui Jesus já nos dá uma pista do que esse comer significa. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Amém?
Agora olha para mim. A palavra comer, usada por Jesus aqui no texto, é phagô. Diga, phagô. No grego, essa palavra é escrito P-H-A-G-O, phagô. Olha o significado dessa palavra. Ela traz o sentido de algo espiritual. Quando Jesus fala sobre comer, ele está falando de algo espiritual. Foi por isso que ele disse que aquele que come, vou repetir, aquele que comer deste pão viverá para... O que é viver para sempre? É algo espiritual. Então veja que Jesus está conciliando o comer com algo espiritual. Essa palavra significa devorar, consumir, no sentido metafórico, ou seja, não naturalmente. Então o comer que Jesus está se referindo aqui, ao participar da ceia, é um comer espiritual. Para quem é esse comer espiritual? Diga, para o meu espírito. Amém? Em João 4, se você voltar 2 capítulos, certa vez os discípulos de Jesus chegaram nele e falaram assim: mestre, come. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: uma comida tenho para comer, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja que aqui, mais uma vez, Jesus está conciliando o comer, a comida, com algo espiritual. Quem entendeu, diga amém. Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender é que cear será comida para o seu espírito. Você tem que ter esse entendimento, que daqui a pouco você vai tomar ceia. Você vai comer. Isso vai trazer algo para dentro do seu espírito. Ceiar, meu irmão, é um dos meios pelo qual Deus tem para fortalecer a sua vida espiritual. É por isso que há muitos dentre vós, cansados, enfermos e muitos que já morreram. Porque ou praticam pouco, ou não praticam nada, ou praticam com entendimento errado. E a ceia, querido, foi um meio pelo qual Deus encontrou para fortalecer a sua vida espiritual. Amém? A ceia, meu irmão, ela representa a comunhão do Espírito de Jesus com o seu Espírito. Você não vai ver em momento algum o partir do pão e Jesus reunido com seus discípulos, com que eles não estivessem em comunhão. Então o que é a ceia? É a comunhão do Espírito de Jesus com o seu Espírito. Amém? Vamos pensar na ceia da seguinte maneira. Pensa na ceia como uma corrente elétrica recarregando a sua bateria, o seu espírito. Quando você ceia, a energia de Jesus recarrega você. Irmão, você não pode ceiar, você não pode continuar tomando aquela ceia e continuar fraco espiritualmente. Tem alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada. Porque se você está tomando o corpo de Jesus, você precisa ser fortalecido no seu homem interior. Se você está ceando e você está querendo desistir de tudo e de todos, você está fazendo isso do jeito errado. Porque a comunhão do Espírito de Jesus com o seu Espírito vai fortalecer você. Amém? Foi por isso que eu disse, querido, que além da consciência do que você faz, você também precisa crer no que você está fazendo. Por isso eu disse, ou você está fazendo com o entendimento errado, ou você até tem a informação, mas não tem a fé quando realiza aquilo. Saia, meu irmão, nessa noite com convicção de quando você catar aquilo, é Jesus que você está comendo. A igreja, querido, em Atos,
Ela vivia em constante comunhão, partindo o pão diariamente de casa em casa. O que nós vemos na igreja em Atos? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Alguém traz mais água para mim, por favor? Atos 2, verso 42 até o 47. Vou mostrar para você aqui que a ceia não era uma vez por mês, irmão, como te ensinaram, todos os dias. Verso 42 diz: todos, quantos? Se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Obrigado, Ian. À comunhão, ao partir do pão. O que é esse partir do pão? Não é só comer de casa em casa, ao partir do pão e a oração. Havia em todos eles, aqui vai começar a entrar alguns aspectos da ceia. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Aonde, irmão? Diariamente. Reuniam-se nos lares para comer. Veja, para comer, fazer a sua refeição, como a gente muitas vezes faz. Aqui tem duas coisas: reuniam-se nos lares para comer. É a mesma coisa você me chamar, pastor, vem aqui em casa, vamos ter uma comunhão, vou fazer uma janta. Eles faziam isso, só que olha o que diz logo depois: e partiam o pão e ceiavam. Então não reuniam só para comer, eles reuniam para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha para mim, o que havia entre eles? Vamos lá. O que a comunhão, e você pode começar a notar, o que a comunhão com o corpo de Cristo, chamado ceia do Senhor, precisa produzir nas nossas vidas? O que havia na vida da igreja de Atos que nós perdemos? Vou destacar algumas coisas no texto. Havia profundo temor. Não era medo no sentido negativo. De onde vinha esse profundo temor? Diga assim comigo: vinha da comunhão com Cristo. Amém? A igreja em Atos tinha profundo respeito e consideração por aquilo que Cristo era e representava. Hoje nós fazemos a ceia de qualquer jeito, porque a nossa comunhão com Cristo é de qualquer jeito. Não entendemos o que nós estamos fazendo. O que mais havia por causa da comunhão, do repartir do pão? Olha o que mais havia. Havia também oração e adoração diariamente no templo. Onde? Onde, irmão? Diga: no templo. Não era apenas em casa, irmão. Você que gosta de só ficar em casa. Eles estavam reunidos no templo. Alguns hoje, comodamente, preferem ficar só em casa. Vou te dar uma palavra: não existe comunhão da igreja sozinho em casa. Eu acho bom os desigrejados, porque eles arrumam um monte de versículo bíblico para justificar a rebeldia deles, ficar em casas. Eu tenho comunhão com Deus em casa.
deixa eu te falar, Satanás te enganou e você continua enganado, porque a comunhão do corpo de Cristo é a unidade de um povo só. Eu vou ficar em casa porque a igreja me machuca. Você sempre será alguém que não crescerá, não amadurecerá, porque a maturidade vem no convívio, vem na unidade do corpo de Cristo. Então aqui nós vemos uma igreja que, por estar em comunhão com Cristo, estava em comunhão uns com os outros. Por participar constantemente, eles viviam de que forma? Orando, adorando. Amém? Mas havia outras coisas na igreja. O que mais que havia, pastor? Havia também alegria. Ô irmão, pega aquele negócio lá atrás, irmão, mas pega com alegria, não pega de qualquer jeito. Para a igreja em Atos, participar dos sofrimentos de Cristo era motivo de alegria. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, como participar do sofrimento de alguém é motivo de alegria? Eu vou te explicar como. É porque a igreja entendia que o sofrimento de Cristo produziu alegria, que a morte de Cristo produziu vida, que a injustiça que foi trazida sobre Cristo produziu justiça sobre eles. A igreja sabia que havia recebido a dádiva de ser participantes dos benefícios de Deus. Pega aquilo lá, irmão, e faça com alegria. Amém? Porque é assim que Deus espera que nós hajamos quando nós estamos reunidos. Olha, irmão, alguém foi submetido à injustiça na cruz para que você fosse justificado. Tem coisa melhor do que isso? Claro, querido, que quando nós ceiamos, nós fazemos, porque Jesus disse assim: olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Claro que quando nós ceiamos, nós também celebramos os sofrimentos de Cristo. A Bíblia diz assim, que nós fomos chamados para ser participantes, não apenas da sua glória, mas também dos seus sofrimentos. Claro que quando nós ceiamos, nós também fazemos memórias do sofrimento de Cristo. Mas Deus quer que você seja também participante da sua alegria. Por quê? Porque Ele pode ter morrido na cruz, mas Ele ressuscitou por você. O que mais havia na igreja por causa da comunhão? Não era só comunhão uns com os outros, não, irmão. Era comunhão com o corpo de Cristo. O que mais havia na igreja? E aqui agora a porca vai torcer o rabo. Havia generosidade na igreja. Havia generosidade. Ao contrário, e muito ao contrário dos nossos dias, onde a avareza é o que dita a nossa entrega. Havia generosidade na igreja. O que nós vemos hoje? Uma igreja onde o que a move, o que move a sua entrega é a avareza. Aquele povo, meu irmão, não tinha dó de vender o que tinham para poder repartir com os outros. Aí você me pergunta: pastor, eles tinham grande fé para fazer isso. Eles não tinham grande fé para fazer isso. Eu vou dizer para você o que eles tinham para fazer isso. Eles tinham o mesmo Espírito com Jesus Cristo. Havia generosidade na igreja, irmão. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam com os necessitados. Hoje você custa dar 10%. Tem gente aqui que sequer dá o dízimo. Você deveria ter um mínimo de vergonha na cara. Mas de onde vinha tamanha generosidade, irmão? Vinha da comunhão que eles tinham com Jesus. A igreja entendeu, querido, que alguém maior se doou por eles. Então dar tudo
o que eles tinham era o mínimo que eles podiam fazer. Pastor, você está pedindo que eu dê tudo? Não estou pedindo que você dê tudo. Agora, se ele mandar você dar tudo, aí é outra história. Eu sou contra, irmão, quando alguns mercenários da fé dizem assim: Deus está mandando alguns aqui dar tudo. Fuja desses. Fuja desses. Porque se Deus mandar você dar tudo, Ele vai falar com você. Porque, irmão, você não tem noção da quantidade de pastores e igrejas hoje que estão sendo processadas por causa de pastores gananciosos, que por causa de suas ganâncias disseram assim para a igreja: Deus nessa noite está mandando você dar tudo, que Deus vai curar você, vai salvar a sua família, Deus vai te dar tal coisa. Aí a pessoa não recebe, aí sabe o que acontece? Vão lá e processam a igreja, porque a pessoa fez porque o pastor mandou e não porque Deus mandou. Deus pode pedir para você dar tudo? Pode, mas Ele vai pedir colocando dentro de você uma certeza sobre-humana de que é Ele quem fala contigo. Deus vai colocar dentro de você uma convicção sobrenatural que você sabe e porque sabe que você tem que dar tudo. Agora, se Ele não manda você dar tudo, meu irmão, o mínimo que você deveria ter era um espírito de generosidade. Repartir, ofertar, contribuir, mas isso não existe hoje na igreja. Lembra o que eu disse algum tempo atrás? Vou repetir. Por que hoje tem muitos pregadores que cobram? Por que tem muitos cantores que cobram? Não é só porque eles gostam de dinheiro. Não é só porque eles são sem vergonhas. É porque a igreja é avarenta. É por isso que hoje tem um monte de pastor que cobra para poder ir pregar. Irmão, o dia que você me vê cobrar para ir pregar, pode chegar e me dar na minha cara e falar assim: você está desviado, filho do cão. Jesus não me chamou para cobrar. Ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Se eu tiver que gastar do meu próprio bolso para ir pregar lá na Índia, eu tenho que ir, irmão, não tem jeito. Agora eu estipular: eu só vou pregar se você me der 5 mil, tá assim, ó. Não vou nem citar nome para você não escandalizar. Tá assim de pastorzinho famosinho, ó. Só prego se pagar 25 mil de cachê. Vai. Irmão, o dia que eu trouxer um miserável desse aqui, você pode dar na minha cara. Há muitos anos atrás, quando nós começamos o ministério, recebia ligações de enxurrada, irmão. Recebi várias ligações, olha só para você ver, de pastores, de missionários, sei lá que diabo que era, se oferecendo para vir pregar, e ainda estipulando cachê. Eu posso ir, eu estou disponível. É sério, irmão, eu recebi, há muitos anos atrás, de um ministério aí conhecido. Esse ministério era de fora do Brasil, e ele estava fazendo uma turnê no Brasil. Eu não sei quem foi desse ministério que me ligou e falou assim: o ministério ele vai estar fazendo uma turnê pelo Brasil, e ele vai estar no seu estado, e ele vai estar passando em algumas cidades, e nós gostaríamos de ir aí na sua igreja, na sua cidade, e o cachê é tal. Irmão, só faltou dar risada na cara desse povo. Os caras se oferecerem para vir pregar aqui e ainda estipular um cachê que eu deveria pagar. Ainda mais para mim. Está viajando. Se eu já não trago quem é que prega, ainda mais quem se oferece por dinheiro. Está maluco? Irmão, ou prega aqui, porque Jesus chamou para pregar, e vem sem interesse, ou não prega, irmão. Eu não sou o dono da igreja, mas eu sou pastor aqui, e não prega e acabou. Amém? Mas deixa eu voltar para o foco. Você precisa de generosidade, porque existia isso na igreja. Uma das maiores marcas, irmão, uma das maiores marcas da igreja é se doar. Eu vou repetir, uma das maiores marcas da igreja
é se doar. Era assim no princípio e deveria ser assim hoje, mas não é. Fala de dinheiro, você fecha seu coração. Por quê? Porque você ouviu, ou você viu muitos mercadores da fé, ou porque você é avarento. Não pode, irmão. Diga para o seu irmão, não pode, irmão. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmão, pessoas naturais, elas só querem reter para si. Pessoas naturais apenas querem reter. Pessoas espirituais que estão em comunhão com o corpo de Cristo entenderam que é necessário oferecer algo. Ah, não, irmão. Olha para mim. Eu vou repetir. A comunhão com o corpo de Cristo precisa gerar em você que pessoas espirituais precisam oferecer algo. Você não é sanguessuga, você é provedor. Eu vou repetir, você é provedor. Deixa de ser sanguessuga, só querer receber. Passe a prover. Amém, irmão? Vamos começar a ir para o fim. Então, querido, perceba a importância de absorver Jesus através da ceia. A vida dele passa a fluir no seu espírito. Entendendo então que comer e beber de Cristo está relacionado à sua vida, à vida do seu espírito, vamos para aquilo que Jesus quis dizer com o se alimentar. E aqui eu vou entrar na parte final. E aqui eu quero dar uma atenção específica. Porque se comer da ceia está ligado à vida do meu espírito, alimentar tem um outro sentido para você. E Deus quer com que você receba as duas coisas ao ceiar nessa noite. Vida para o seu espírito, mas Ele quer que você receba outra coisa também, amém? Aqui, volta lá para o verso 57, vamos ler o verso 57 de novo. Jesus disse assim, eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Viverá por minha causa. Quem se alimenta. Aqui, Jesus usa essa expressão, alimenta. Essa palavra não é a mesma palavra que comer. Comer é fagô. E alimenta, essa palavra é trogô. Diga, trogô. Se você quiser escrever. Ela significa roer, mastigar. Ela faz referência à alimentação dos homens e animais. É alimentar-se de forma física. Então Jesus está falando de outra coisa que é o alimentar. Quando você ceia, Ele fala que esse alimento é outra coisa. É algo físico. É algo para o seu corpo físico. Vamos reparar novamente o verso 57. Ele disse assim, eu vivo por causa do Pai. Preste atenção na palavra vivo. Escute, a palavra vivo usada por Jesus é zal, diga zal. É diferente da palavra zoe usada no verso 63. O que é zal? Zal significa respirar, estar entre os vivos. Agora ouça isso, estar em pleno vigor, ser novo, forte, faz referência à vida humana e referência à saúde física. Diga, referência à saúde física. E Zoe significa a vida eterna de Deus. Agora ouça isso, preste atenção. Jesus disse, quem se alimenta de mim, por minha causa viverá. A palavra aqui também usada por Jesus é
sal. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: ao tomar a ceia, preste atenção, você está dando ao seu corpo físico a minha saúde, o meu vigor e a minha força. É isso que ele está dizendo. Quando você se alimenta de mim, esse alimentar é para o seu corpo físico. O sal é a vida para o seu corpo físico. O sal é a vida, é a saúde para o seu corpo físico. É a força para o seu corpo físico. Então, quando você ceia, o seu corpo físico precisa ser renovado, ele precisa se tornar saudável. Se tem enfermidade no seu corpo, quando você ceia, a enfermidade tem que desaparecer. Se você está cansado quando você ceia, você tem que ser fortalecido. É isso que Jesus está falando. Quando você se alimenta de mim, a minha saúde tem que fazer parte do seu corpo físico. Quem entendeu, diga amém. Jesus está dizendo: a comunhão com o meu corpo e o meu sangue não apenas fortalecerá o seu homem espiritual, mas trará renovação para o seu corpo físico, curará você, fortalecerá você, trará vida saudável sobre o seu corpo, e assim como eu vivo, você também poderá viver. Não foi o que ele disse? Assim como eu vivo pela vida do Pai, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você vai ceiar? Então você vai viver por causa de Jesus, irmão. Vou repetir, você vai viver por causa de Jesus, irmão. Agora eu vou quebrar um negócio aqui. Particularmente, eu acredito que Jesus não viveu enfermo. Quem acredita nisso? Eu vou explicar para você o porquê. Jesus, ele teve que viver uma vida semelhante a nós. Ele teve que conhecer sede, ele teve que conhecer fome, ele teve que conhecer cansaço, ele teve que conhecer enfermidade. Ou você acha que a enfermidade não chegou no corpo de Jesus? Chegou. Só que particularmente eu acredito que Jesus não passou um dia sequer enfermo. O único momento da vida de Jesus que ele se tornou enfermo foi na cruz do Calvário. Está escrito que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele carregou sobre si. O único momento que Jesus realmente se tornou enfermo foi na cruz do Calvário. Jesus não viveu um dia sequer nessa terra enfermo. A enfermidade vinha sobre o corpo dele, ele mandava a enfermidade embora. Jesus teve que viver a nossa vida e vencer a nossa vida. O homem não sabia curar a si mesmo, mas Jesus teve que vir numa vida semelhante à nossa, receber a mesma coisa que nós recebemos, mas viver algo diferente do que nós vivemos. O homem não sabia se curar, mas Jesus sabia receber a cura. Agora nós vamos para algo que Paulo disse. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o texto crucial que nós gostamos de ler para a ceia. 1 Coríntios 11. Aqui tem algo sobre examinar e discernir o momento da ceia. Que toda essa palavra gira em torno desse entendimento que está aqui em 1 Coríntios capítulo 11. É nesse momento que você vai entender o que você faz. A partir do verso 28. Paulo disse aqui assim, 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Irmão, eu vou quebrar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, eu vou quebrar o conceito religioso que alguns têm sobre esse examinar. Porque a maioria
das igrejas, quando pega essa passagem, esse versículo para dizer assim, examine pois o homem a si mesmo, eles falam assim, examina para ver se você não está em pecado. Não é isso que Paulo está falando? Que Bíblia que eles estão lendo? Paulo não está mandando você examinar se você está em pecado. Isso não está no texto. Mas quando eles dizem assim, examine-se pois o homem a si mesmo, sabe que tipo de exame as pessoas vão fazer? Elas vão olhar para si para ver se elas estão em pecado. Aí sabe o que vai acontecer? Elas vão encontrar pecado. Aí sabe o que elas vão fazer? Elas vão deixar de ceiar. Não é isso que Paulo está dizendo, irmão. Paulo não está mandando você examinar o seu pecado para você ceiar ou não. Ele está falando de outra coisa. Irmão, se eu pregar isso em certas igrejas, eles me lincham. Sabe por quê? Porque eles não têm revelação da parte de Deus. Eles não sabem o que eles estão pregando. E aí eles privam a igreja da vida de Jesus. Aí é uma igreja imatura. Irmão, se você acha que ter uma igreja com 5.000 pessoas significa maturidade, você está enganado. Porque tem igrejas grandes de pessoas infantis. Está assim, ó. Está assim, igrejas de nome, com pessoas infantis. Porque eles não têm o entendimento que precisam daquilo que eles estão fazendo. Mas vamos aqui ao que significa esse examinar. Escute isso. Examinar significa reconhecer como genuíno depois de exame. Reconhecer como genuíno depois de exame. Julgar valioso. Eu vou explicar para você o que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava dizendo assim, reconheçam, eu vou traduzir bem traduzido, eu vou traduzir de uma forma tão fácil que Paulo quis dizer, para que você entenda o significado espiritual por trás do exame. O que Paulo quis dizer foi o seguinte, reconheçam o que vocês estão fazendo, saibam que é valioso e que benefícios este momento de ceiar proporciona para vocês. É isso que Paulo está dizendo, quando ele manda você examinar. Paulo, em outras palavras, está falando assim, ô cabeção, saiba que o que você está fazendo gera benefícios. Saiba que quando você toma ceia, que quando você vai cear, saiba que você não está apenas recebendo vida para o seu espírito, mas ele quer curar seu corpo físico. É isso que Paulo está falando. Faça isso com entendimento. É por isso que ele está mandando você examinar a si mesmo, para que você saiba o que você está fazendo, para você receber o que esse momento proporciona. Ele não está mandando você olhar se você está em pecado não, porque em pecado você está, irmão. Ou melhor, pecado você comete. Eu não posso dizer que pecado você está, porque essa não é mais a sua condição. Fomos justificados em Cristo, mas cometemos pecados. Então não é isso que significa esse exame. Esse exame é para você saber se você está entendendo e participando do jeito certo da ceia do Senhor. É por isso, querido, que no verso seguinte, verso 29, olha aí, Paulo continua dizendo o seguinte, pois quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, ou discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aí outra coisa, olha aqui para mim, aí quando eles vão ler essa condenação, eles acham que quando você toma a ceia do Senhor indignamente, você está tomando para ser condenado para o inferno. Não é esse tipo de condenação que Paulo está falando, irmão. Você tem que entender todo o contexto. Lá no verso 30 ele vai dizer que tipo de condenação que é. Mas veja, quem come e bebe sem ter a consciência ou discernimento do corpo do Senhor, ele não está falando sobre ter pecados, mas sobre você participar do corpo do Senhor. Vê? Não é sobre pecados, é sobre você participar do corpo do Senhor. A palavra discernir aqui usada no texto significa fazer distinção. Agora ouça isso, vou te dar dois significados. A palavra discernir significa fazer distinção, vírgula, está em divergência consigo mesmo, e é aqui que nós erramos.
Porque muitas vezes nós participamos da ceia estando em divergência conosco mesmo. Eu vou explicar isso. Mas antes, o que é fazer distinção? Anote isso. É entender o lugar de cada coisa. Fazer distinção é entender o lugar de cada coisa. Paulo está falando sobre comer e beber do corpo do Senhor, ou seja, discernir significa que você entende o que o corpo e o sangue de Cristo proporciona para você. Fazer distinção do corpo e do sangue significa que você sabe o que aquilo proporciona para você. Agora, onde está o nosso erro? Porque discernir também significa que nós não podemos estar em divergência conosco mesmo. Isso é fácil de entender. O que significa isso? Quando você vai lá atrás, você pega da ceia, você participa, mas você não sabe o que você está fazendo. Você está em divergência consigo mesmo, porque você está comendo algo no qual você não sabe o porquê você está participando. É aqui que nós erramos. Fazemos algo estando em divergência conosco mesmo. Como que você pode participar de algo que você não sabe o que significa? Diz para mim. Isso é estar em divergência consigo mesmo. É a mesma coisa de Jesus falar assim para você: filho, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho força, eu tenho renovo para você através da ceia. Mas aí você vai lá, come e toma a ceia, e ao invés de ter vida, você tem morte, ao invés de ter saúde, você tem doença, ao invés de você ter força, você tem fraqueza. Isso está em divergência, irmão. Não, se ele fala para você que você vai ter vida, você vai ter vida. Você precisa entender, eu vou ter vida. Se ele diz que você vai ter força, você tem que entender, eu vou ter força. E comer dessa forma, para que você não esteja em divergência consigo mesmo. Porque senão, irmão, você não recebe. Amém? Olha aqui no verso 30. Ele diz assim: por essa razão, estou terminando, irmão. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Por quê? Porque eles estavam fazendo algo sem entender que aquele momento deveria trazer vida. É por isso que eles estavam fracos, doentes, e muitos já dormiam, ou seja, morriam. Eles estavam fazendo algo sem entender que aquilo trazia vida, saúde física, cura para o corpo. Meu irmão, esse é o entendimento que traz os benefícios da ceia. Amém? Mas como eu disse no início, você precisa ter esse entendimento e acreditar, irmão, que quando você pega aquilo ali vai produzir alguma coisa útil em você. Amém? Agora, pastor, você falou sobre essa condenação. Explica para mim. A igreja, querida, ela está caindo na mesma condenação que o mundo. Na mesma condenação que o mundo. O mundo, escute, ele está fadado a morrer de várias formas. O mundo está fadado a morrer de maneiras trágicas, de várias formas. E uma dessas formas que o mundo está fadado a morrer, condenado a morrer, é enfermidades, doenças. A Bíblia diz que você não pertence mais ao mundo. Então você não precisa ser condenado morrendo como o mundo, debaixo de enfermidade. É isso que ele está dizendo. O pastor David Roberts ensina exatamente isso. Ser condenado como o mundo é morrer debaixo de enfermidades como o mundo está condenado a morrer. O pastor Joseph Prince também ensina isso. O que é a condenação pelo qual a igreja está caindo na mesma condenação que o mundo? O mundo está morrendo por causa de enfermidade. A igreja não pode morrer por causa de enfermidade. Amém? Irmão, eu vou terminar com isso. E eu vou ferir você agora. Porque a Bíblia diz assim que ele fez a ferida, mas ele a ligará. Eu vou ferir você agora. Vou ferir seu ego e a sua religiosidade.
E eu vou terminar com isso. Eu não acredito, e eu vou falar isso com muita tranquilidade, porque no dia que eu chegar diante do Senhor, eu vou estar com a minha consciência limpa de que eu não ensinei você errado. Olha a seriedade do que eu vou dizer. Eu acredito que não exista glória para Deus quando alguém morre enfermo. Se você acredita nisso, desculpa, você está enganado. Não, eu vou falar bem devagar. Não importa quem seja o homem. Não importa se esse homem ganhou 10 milhões de pessoas no mundo para Cristo. Se ele morreu enfermo, não existe glória para Deus nisso. Não acredito, pastor, problema seu, mas é a verdade. Não existe glória para Deus na vida de alguém que morre com enfermidade. Por quê? Ninguém pode morrer 2 vezes pela mesma coisa. Jesus morreu, a Bíblia diz, de uma vez por todas, carregando na cruz do Calvário, sobre o madeiro, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, Ele carregou sobre si. Então Ele morreu de uma vez por todas. Se Cristo, se Deus tivesse que fazer com que alguém morresse mais uma vez com enfermidades, o próprio Deus estaria invalidando o sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário, no qual satisfez a Deus, morrendo de uma vez por todas por nossos pecados, as nossas enfermidades. Então, se Deus tem que fazer alguém morrer por causa de enfermidade, não há glória de Deus nisso. Deus está sendo injusto em punir no homem aquilo que Ele já puniu no seu filho. Pastor, mas está escrito a respeito de Lázaro, lá em João, no capítulo 11, olha o que está escrito a respeito de Lázaro, pastor. Vou ler esse texto, João 11:4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, escute isso, essa enfermidade não terminará em morte. Pastor, como é que você está falando que não tem glória para Deus alguém morrer enfermo? Porque aqui no texto diz assim, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não, pastor, não acredito nisso não. Eu acredito que tem doenças que vêm para a glória de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, para de uma vez por todas mostrar para você que Deus não quer pôr doença em você, Deus não quer com que ninguém morra de enfermidade. Aonde está a glória de Deus? Na doença ou na cura dela? Onde? Eu te pergunto, onde Deus foi glorificado? Na morte de Lázaro ou na ressurreição de Lázaro? Onde, irmão? Jesus disse, essa enfermidade não terminará em morte. Quando Deus cura a enfermidade, a saúde triunfou sobre a enfermidade. Aí a glória. Quando Deus ressuscita alguém, a vida triunfou sobre a morte. Aí a glória. Não é quando alguém morre com enfermidade, não importa quem ele seja. Não há glória de Deus nisso. A glória de Deus é curar pessoas. A glória de Deus é ressuscitar pessoas. A glória de Deus é ver você sarado, curado, liberto, renovado. Então, onde está a glória? Na cura, na saúde, na vida. Por que você participa da ceia? Para ter saúde plena no seu corpo e vida no seu espírito. É para isso. Amém? Jesus falou assim, terminei. Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Esse também viverá, viverá no seu corpo físico, não apenas no seu corpo espiritual. Não é apenas eternamente, mas viverá saudavelmente nessa terra. Então eu quero te dar uma palavra.
Você vai tomar aquela ceia com toda a fé que você tem no seu coração nessa noite. E essa maldita enfermidade crônica que você carrega até hoje, ela tem que desaparecer da sua vida. Você não vai mais continuar andando nessa terra como alguém enfermo. A sua vida, querida, eu declaro, ela não vai terminar debaixo de enfermidade. Não haverá glória para Deus você morrer enfermo. Meu irmão, você pode morrer de qualquer outra catástrofe, mas enfermo você não vai morrer. Aonde está a glória para Deus na morte dos seus santos? Quando ele é morto pelo Evangelho, crucificado, cerrado ao meio, queimado, aí a glória para Deus. Quando se é perseguido pelo Evangelho, mas enfermo, não há glória. Deus quer você sarado, são. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra nunca mais na sua vida. Pega aquilo lá, sem entender que é fortalecimento para o seu espírito, mas também é saúde para o seu corpo físico. Tem que desaparecer, irmão. Ah, pastor, mas eu estou tomando e não desapareceu. Então vamos fazer isso com mais frequência. E vamos fazer isso com o entendimento certo e com a fé necessária. Porque isso aí tem que sair em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.